Nós vamos dar boa tarde aqui ao doutor Evaldo Sampaio e doutor Azevedo Hamilton, que são candidatos a presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Fazia tempo, Dinardo, muito tempo, que não tinha disputa pela presidência da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. E muita gente pode perguntar, o que é que interessa para a população a gente convidar dois candidatos a presidente de uma associação que reúne tão poucas pessoas? Eu acredito que são no máximo 250 magistrados no Rio Grande do Norte, 300 magistrados no Rio Grande do Norte. Mas interessa muito a população, porque eles vão defender uma categoria que é determinante no processo de qualquer ser humano na face da terra, que são os juízes, os embargadores. Então, deixa eu dar boa tarde aqui ao doutor Evaldo Sampaio e doutor Azevedo Hamilton e agradecer a presença dos dois. Boa tarde, BG, boa tarde, Nath, boa tarde, Azevedo, colega. Felicidade de mais uma vez estar aqui no seu programa, BG, programa tão conceituado, um programa realmente de uma audiência espetacular, para a gente discutir assuntos de interesse da sociedade. Você fez essa correlação muito boa, justamente da associação dos magistrados com a sociedade. Uma relação de mão dupla, a magistratura precisa da sociedade, a sociedade precisa da magistratura, então todos os assuntos afetos à carreira da magistratura tem essa ligação indissociável. E como eu prezo, inclusive, pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, eu toda a vida fico muito satisfeito quando estou com a mídia justamente para discutir assuntos, para tirar dúvidas, para a gente poder esclarecer esses assuntos afetos ao Poder Judiciário. Doutor Azevedo Hamilton, boa tarde, obrigado também pela sua presença. Boa tarde, BG, é uma alegria a gente poder estar aqui com você, com o Dinarte, com o colega Evaldo, para poder esclarecer a população sobre os assuntos que são do interesse, né? Nós magistrados, nós somos servos da sociedade e temos a missão de prestar contas à sociedade. Queria só combinar com os senhores da gente tentar responder de forma objetiva, porque são vários temas que a gente tem aqui para discutir com vocês e temas polêmicos, né? Primeira pergunta que eu faço, conversa geral, por que você quer ser presidente da Associação dos Magistrados, Evaldo? Veja, BG, na realidade, essa minha linha associativa, eu comecei a desenvolver não necessariamente dentro da própria Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, e sim na ANAMAG, na Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. E um cargo que eu ocupo nacional, conselheiro aqui seccional, e eu percebi do momento delicado pelo qual passa a justiça indiscutivelmente, justamente porque não tem uma proximidade com a população, independente do que eu penso, que há um planejamento estratégico bem organizado e orquestrado, de criar um sentimento de ódio aos juízes por parte justamente dos poderosos econômicos, poderosos políticos. Eu percebi que a falta dessa relação de maior aproximação com a sociedade, a partir justamente de uma mídia, muitas vezes não uma mídia desinteressada, uma mídia que queira descobrir verdadeiramente os fatos, então uma mídia ligada justamente a esses poderosos, eu percebi que a gente precisa verdadeiramente construir ou reconstruir essa imagem. E eu penso justamente que a linha de defesa intransigente da classe, de suas prerrogativas e não privilégios, de principalmente a defesa da própria sociedade, porque a magistratura é indiscutivelmente a última trincheira do cidadão. A lesão, a ameaça de lesão a direito não pode ser excluída de apreciação do Poder Judiciário. Então, no momento desse tenso, a partir dessa luta nossa na Associação Nacional dos Magistrados Estaduais e principalmente a convocação de vários colegas de vários segmentos que entenderam que eu teria nesse momento os predicados e qualidades para assumir esse cargo tão importante. E aí eu acabei sendo convencido e estou aqui realmente para fazer uma associação diferente, uma associação eminentemente participativa, onde todos os associados verdadeiramente participem, sejam ouvidos e possam necessariamente... Doutor Azevedo Hamilton, porque o senhor quer presidir a Marne? BG e os senhores ouvintes também, é uma alegria estar aqui. Eu já estive na frente da presidência da Marne de 2010 a 2011, então eu tenho uma experiência e a maior atração que a presidência da Marne pode ter é a possibilidade de mudar o Poder Judiciário
em benefício do cidadão. Então, no momento em que o juiz ele tem uma carreira com regras justas, no momento em que ele tem segurança para trabalhar e no momento em que ele tem boas equipes para trabalhar, ele serve à sociedade de uma maneira melhor. Então, o juiz que vai ser presidente da Marne, em vez de ele lidar apenas com aproximadamente 300 associados, ele está com a sua vida colocando ela a serviço de 3,5 milhões de pessoas. É isso que o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte tem como missão. O senhor falou que atende toda a população do Rio Grande do Norte. Qual a avaliação que o senhor faz, doutor Azevedo, da gestão do Tribunal de Justiça? E eu já linko com a segunda pergunta. Ambos, o senhor e o doutor Evaldo, defendem nas suas propostas para a presidência da Marne, defendem a permanência do auxílio moradia. Eu queria saber por quê. Você podia repetir a primeira parte? Primeiro, com a avaliação que você faz da gestão da justiça no estado hoje. Certo. E o segundo, por que vocês defendem a permanência do auxílio moradia? Olha, a gestão do desembargador Expedito, ela tem sido extremamente feliz. Até porque, num ano em que o Poder Judiciário custou 20% a menos no orçamento de todo o estado do Rio Grande do Norte, nós conquistamos o selo de tribunal mais produtivo do Brasil. Isso fala justamente de um trabalho de gestão que vem sendo feito pela presidência do tribunal, mas também fala de um esforço imenso que os juízes do Rio Grande do Norte vêm fazendo, apesar de lidarem com condições de trabalho ruins. Então, esse é um trabalho que precisa ser reconhecido do ponto de vista de gestão da presidência e também do ponto de vista do juiz que está lá na ponta prestando serviço à população. Sobre o auxílio moradia, doutor Zé. Sobre o auxílio moradia, BG, a gente precisa deixar muito claro, primeiro, que não se trata de um privilégio, né? Então, até porque se trata de um direito que é previsto em lei há mais ou menos 30 anos. E, em segundo lugar, que essa é uma verba que tem feito o papel de servir para a reposição inflacionária. Então, hoje nós temos uma magistratura que tem uma defasagem salarial de aproximadamente 35%, e essa defasagem não vem sendo reposta, diferente de várias outras carreiras na União. Aí a gente vê magistratura e Ministério Público, que são as duas instituições com maior preponderância no combate à inflação, e são justamente essas carreiras que não vêm tendo a inflação reposta, o que é um direito que é de todo trabalhador. Até porque o plano de saúde sobe, a gasolina sobe, o aluguel sobe. Então, a gente ter outras carreiras dentro do Estado, tendo a sua reposição, sua inflação reposta, e não ter a magistratura e o Ministério Público com inflação reposta, a gente considera que isso não é coincidência e é uma maneira, primeiro, de manter os salários do restante do funcionalismo contidos e, segundo, de atacar a própria carreira, porque se você quer atacar alguém, ataque a remuneração dele. Diga para qualquer pessoa, para qualquer trabalhador, que você vai tirar 35% da remuneração dele e a gente vai ver uma pessoa com imensas dificuldades pessoais para trabalhar. Antes do doutor Evaldo responder, mas o senhor não acha, doutor Azevedo, que mesmo com essa defasagem que o senhor está alegando aqui, o senhor não acha que o juiz já é um funcionário público muito bem pago, não? Não, na realidade não. A gente precisa colocar o seguinte: se a gente comparar com uma pessoa que ganha um salário mínimo, um juiz estaria com um salário bastante alto. Mas o que você precisa avaliar em relação à questão salarial é justamente a qualificação desse profissional. Um juiz, ele teria a competência para fazer outros concursos na área jurídica em que ele estaria sendo tão bem remunerado ou até melhor remunerado. Então, muito embora nós consideremos que em sociedade um ganha pouco, um ganha muito, mas a pessoa que se prepara para pilotar um Boeing, ele não ganha a mesma coisa da pessoa que é encarregado do balcão, da pessoa que é aeromoça e tal. Então, hoje, a remuneração da magistratura, ela serve como um fator de atratividade na carreira. Se nós não pagarmos bem, nós não vamos atrair os melhores quadros. Se nós não atrairmos os melhores quadros, como é que a gente vai ter pessoas capacitadas para combater a corrupção e melhorar a sociedade? Hoje, o cidadão brasileiro conta para a realização da Constituição, para a realização dos seus direitos de cidadania, de ter uma escola melhor, de ter uma saúde melhor, de ter os seus direitos do consumidor respeitados, até mesmo na busca pela segurança, ele conta com o juiz e conta com o Ministério Público. Então nós precisamos
atrair para a carreira as pessoas melhor qualificadas possíveis. Doutor Eval, eu fiz 3 perguntas para a doutora Beleza. Azevedo Hamilton. A primeira, qual a avaliação que o senhor faz da gestão no Tribunal de Justiça, da Justiça Potiguar? Beleza. A avaliação positiva por uma coisa muito simples. O presidente Expedito e toda a diretoria, na realidade, um sentimento conjunto do tribunal, destacou uma das coisas mais importantes, que é ter ao mesmo tempo uma qualidade da prestação jurisdicional com a duração razoável e se preocupando inclusive no alicerce do Tribunal de Justiça, que são também os servidores, nessa remotivação necessária para que a gente obtesse no mais curto espaço de tempo uma qualidade de prestação jurisdicional. Isso a gente viu claramente, como o colega Azevedo chamou a atenção. Impressionante que ninguém fala as coisas boas do Tribunal de Justiça, só se fala das coisas ruins da magistratura. O colega Azevedo trouxe um dado que eu já ia trazer, importantíssimo, que a gente precisa ressaltar de modo objetivo como essa gestão tem sido eficiente. Depois de um ano de trabalho, contando com o auxílio efetivo dos servidores, dos juízes, todos os juízes, inclusive os novos juízes fizeram a diferença. Nós somos o primeiro lugar no Brasil inteiro de produtividade meta 1, julgando 154%, ou seja, entramos 60 e poucos mil processos, julgamos 330 e pouco, 25% a mais do que o segundo tribunal, o Tribunal de Justiça do Amapá. Então veja que essa gestão tem que se preocupar com o aspecto fim, a razão de ser do Poder Judiciário, que é ter uma qualidade da prestação jurisdicional de modo célere, dentro da duração razoável e efetiva. Isso tem acontecido. Com relação à segunda pergunta do auxílio moradia, o auxílio moradia, que é uma discussão que está sendo feita, com todo o respeito que eu tenho à mídia, e vocês dois, BG e Dinati, são testemunhas do respeito e carinho que eu tenho com a mídia, inclusive desse contato direto, esse contato até mesmo 24 horas, como eu me lembro de Dinati comigo, cobrindo as eleições de 2012, eu sem comer praticamente, e ele fazendo as perguntas e eu respondendo. Há uma distorção muito grande. Há uma Em relação ao auxílio moradia, uma distorção grande do que está sendo trazido, porque eu repito, uma campanha orquestrada contra o Poder Judiciário. O auxílio moradia é um benefício legal, indiscutível, na linha da atratividade, previsto numa lei orgânica da magistratura de 79, previsto numa lei estadual. Mas o nome já diz auxílio, né, doutor? Vamos lá, vamos discutir. E, na verdade, o juiz quer você tem que me salário, permitir, né? que eu reproduza a minha ideia, o meu raciocínio, para depois você contrapor e a gente chegar a um denominador comum, ou quem sabe ficar a divergência minha e sua, e evidentemente o ouvinte tirar a sua conclusão. O voto do revisor vem na sequência. Exato, o voto do revisor na sequência. Que o revisor, talvez, espero que você veja esse outro lado, ouça, se permita o contraditório substancial. Então, o que é que acontece hoje? Esse auxílio moradia é totalmente legal. O aspecto da possível imoralidade não é um aspecto a ser discutido, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal no próximo dia 22 de março. Ele vai discutir sobre a ótica jurídica da legalidade e constitucionalidade. Está totalmente previsto em lei, em 2 leis, previsto numa decisão que até a decisão definitiva dá total plausibilidade jurídica a ele, está baseado numa resolução e com a premissa legal que ninguém discute, que ninguém traz. Basta na comarca a qual os juízes servem não ter imóvel funcional. Não tendo imóvel funcional, se vem o auxílio moradia. E justamente por quê? Porque a carreira da magistratura tem esse atrativo, como outras também que ninguém fala. Não só os juízes recebem auxílio moradia, tem outras carreiras que recebem inclusive de forma indireta. Inclusive a gente tem dito que a gente poderia trocar esse auxílio moradia em pecúnia de 4.300 por verdadeiras mansões lá em Brasília de algumas autoridades que ninguém fala, ou até mesmo as vilas militares, auxílio indireto. Eu não estou querendo colocar nada contra nenhuma classe, porque todas dentro da complexidade, da sua importância, tem esse auxílio moradia como esse atrativo. Claro que a gente quer os melhores profissionais. Para a gente ter, a gente precisa justamente disso. Eu vou imaginar, vamos trazer aqui um neurocirurgião dos melhores para vir morar numa cidade aqui do interior do Rio Grande do Norte. Se você não pagar bem, não der condições estruturais para ele não vai, BG. E o que está acontecendo? Estão colocando a magistratura contra a sociedade, dando a ideia de que os juízes são uma casta privilegiada, que não são.
Os juízes são membros de poder, mas tem essa relação de servidor público, tem essa relação de ter suas obrigações, paga água, paga luz, tem alimentação, tem a sua hospedagem, tem tudo que toda pessoa tem a educação dos seus filhos, tem que comprar livro, e tudo isso são gastos indiscutíveis, que dentro desse salário não se traz essa ideia, com todo respeito, de se ter compensação. Na realidade, como destacado também, nós temos um problema de reposição de subsídio, como qualquer outro servidor público que não tem, que inclusive é quase 50% da última vez. Então, é indiscutível que o assunto do auxílio moradia tem que ser tratado dentro do regramento dele. E questão de moral é muito subjetiva, é muito filosófica. A terceira pergunta? Não, se o senhor não acha que o juiz já ganha bem, agora o senhor tem que responder em 1 minuto. Eu vou responder em menos de 1 minuto. O juiz ganha, dentro inclusive do que é previsto constitucionalmente agora no regime de subsídio, o necessário para as atribuições que ele tem. E, na realidade, por falta dessa reposição, que deveria ser uma parcela única, sem qualquer tipo de adicional, ele hoje já não ganha o suficiente. Agora, nós não podemos nivelar por baixo, BG. Como foi destacado aqui, nós podemos nivelar por baixo e achar que o juiz, você vai comparar, todas as profissões são importantes, todas elas mesmo, cada um tem o seu grau, mas a complexidade, a necessidade de você ter bons profissionais, inclusive independentes, fazem com que o magistrado tenha que, inclusive, junto, nós vamos ter que melhorar todo mundo e não nivelar por baixo. Bernardo Assunção. O senhor falou em utilizar a Marne para fortalecer o judiciário em favor da sociedade. Eu me lembrei de 2 episódios. Antes de deixar a presidência do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Santos queria aplicar dinheiro para a segurança pública, transferir recursos. Foi apontada a causa eleitoral. A mim não interessava os meios dele, mas os fins, né? O uso que o dinheiro ia ter. A Marne foi para o tribunal fazer gestões para impedir isso. Impediu e depois o dinheiro foi usado para pagar auxílio moradia retroativo aos juízes. Eu queria saber como os senhores teriam se comportado nesse episódio, né? A disputa aí do dinheiro para segurança ou auxílio moradia retroativo. E o que pensam sobre esse assunto, né? A ideia de que dinheiro é dos juízes ou do povo? O dinheiro pertence ao estado do Rio Grande do Norte, não tem dúvida disso, Dinarte. A grande questão é que hoje nós temos uma crise dentro do poder, dentro do estado do Rio Grande do Norte. Hoje nós temos um déficit de 1 bilhão e 300 milhões, de acordo com dados da Secretaria do Planejamento. Então, e muito se colocou dessa conta no Poder Judiciário, quando na realidade nós temos a soma do tribunal. Se você somar os orçamentos do Tribunal de Contas, o orçamento do ano inteiro, orçamento do Tribunal de Contas, orçamento do Ministério Público, orçamento da Assembleia e orçamento do Poder Judiciário, tudo isso junto dá 1 bilhão e 200 milhões. Então, ainda ficava faltando 100 milhões. Então, hoje, o que é que acontece? Primeiro, essa decisão que houve do presidente da presidência do tribunal foi uma decisão que, muito embora tenha feito um pagamento administrativo do que se considera que era um direito salarial atrasado, muito embora isso tenha sido feito, o que é que acontece? Isso acabou e vai acabar gerando uma economia em 2 frentes. Primeiro, porque não vai haver nenhuma espécie de pagamento de juros em relação a essa verba. E em segundo lugar, porque se por acaso fosse ajuizado alguma espécie de processo sobre isso no futuro, esse dinheiro seria pago com verbas do Poder Executivo. Então, o que é que aconteceu? O Judiciário tirou verbas orçamentárias para quitar uma dívida que no futuro deveria ser paga pelo Poder Executivo. Então, e mais ainda, eu quero dizer que no ano passado o tribunal contribuiu com aproximadamente 260 milhões em cortes orçamentários. Eu tinha dito um pouco antes que o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte no ano passado custou 25% a menos. Então, houve toda uma campanha do Poder Executivo para colocar a culpa nos poderes, por assim dizer, da crise do estado do Rio Grande do Norte, mas o que vem faltando realmente é a gestão. Então, sem gestão não vai se fazer. Até porque
para cobrir o rombo que a gente tem no executivo hoje, a gente teria que extinguir todos os poderes, o que é impensável em termos de sociedade. Beleza, vamos lá. Vamos colocar a ideia, eu respeito a pergunta, eu já tinha visto seu posicionamento de Nath em um texto. A pergunta já é direcionada, é quase uma pergunta-resposta, né? Eu sempre digo, pergunta já vem com a resposta. E eu queria deixar claro para vocês e para os ouvintes, inclusive num adendo ao que se colocou aqui pelo colega, que o orçamento do Poder Judiciário é constitucional e é dele. Judiciário é uma divisão, tá? Então, o que o Poder Judiciário vai fazer é gestão dele. Tá? Não se pode querer misturar as coisas. E essa autonomia administrativa e financeira é a vontade da Constituição. Nós temos que começar a se preocupar em cumprir a Constituição. E a Constituição é clara. Então, quando do momento em que o Judiciário, não é, através da gestão anterior, que foi a primeira pergunta, resolveu disponibilizar parte, inclusive disponibilizou de fato, e o tribunal inclusive doou 20 milhões de reais indiscutível para o sistema penitenciário, e eu não sei até hoje, eu estou falando como cidadão, se foi utilizado, se foi bem utilizado, como foi. Tá? Esse aspecto da doação em si, desse dinheiro, tem que ser analisado pelo Pleno do Tribunal de Justiça. E o foi. E o Pleno analisou e verificou todos os requisitos da situação. A gente não pode estar jogando. E com relação à situação, vamos ser francos com vocês aqui. Vamos jogar aberto. O direito ao auxílio moradia, sob o aspecto jurídico, é inconteste. A gente já falou sobre eu citei aqui. Não, mas a pergunta é retroatividade, BG, eu estou respondendo. Ele quis chamar a atenção, tá? De que poderia ter dado o dinheiro para atender outras necessidades da população e o judiciário não deu, como se o judiciário fosse o culpado dessa crise, que não é. Essa crise, esse desgoverno já faz mais de 30 anos. Também não se pode culpar somente o atual governador. Nós temos que ser francos e diretos que há indiscutivelmente um problema de gestão no estado do Rio Grande do Norte e que agora, por causa dessa questão do auxílio moradia, até essa retroatividade, eu tenho que concluir até pelo tempo que foi me dado, vamos fazer justiça ao tempo, e vamos deixar todos nós, não estou aqui citando, de sermos hipócritas, porque todos os trabalhadores que têm seus direitos vão querer receber seus direitos, e esse direito ao retroativo é algo inconteste, inclusive outros tribunais pagaram, e o tribunal pagou porque tinha dinheiro em caixa. E o dinheiro era dele pelo orçamento. A gente tem que deixar dessa hipocrisia. Será que trabalhadores vão abrir mão dos seus direitos? Inclusive nós, juízes, não temos direito à hora extra, não temos juízo a fundo de garantia por tempo de serviço, não temos direito a uma série de direitos que outros trabalhadores têm, e mais, tem uma série outra de limitações. Então nós temos que trabalhar dentro da realidade. Vamos lá. O senhor passou até do tempo do Passei não. Mas vamos marcar agora. Eu tô controlando só aqui. Tem 3 Manda minutos. a produção marcar. Só tem 3 minutos. Manda a produção marcar. Manda, marque. Olha, doutor Azevedo, amigo do Teval. Vocês estão vendo aí que os juízes federais anunciaram a greve. Vocês são a favor ou contra essa paralisação? Primeiro quem? Doutor Azevedo. MG, primeiramente, ao que me consta, os juízes federais não anunciaram greve. Eles anunciaram uma consulta interna sobre greve, cujos resultados ainda não saíram. Do ponto de vista da magistratura estadual, muito embora não exista ainda uma decisão formal, pelo que nós vimos conversando com os colegas consideram que de forma nenhuma este é momento adequado para greve. Muito embora exista hoje uma defasagem salarial considerável, e pode até vir a chegar um determinado momento no futuro em que os colegas considerem que essa é uma medida da qual não se pode fugir, por assim dizer, da qual não se pode escapar, mas neste momento não há nem... A magistratura estadual do Rio Grande do Norte, eu posso afirmar que a decisão é não fazer greve. Na realidade, hoje nós temos um esforço cada vez maior pela produção. Doutor Evaldo, o senhor é a favor da paralisação? Essa indicação da diretoria da JUF, tá? Foi uma indicação, com todo o respeito que eu tenho, totalmente infeliz.
uma indicação que a gente não consegue compreender o sentimento dela num momento tão delicado. E eu, na qualidade de conselheiro seccional da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, junto com 58 associados aqui, que também são associados da Marne, nós inclusive redigimos uma moção de repúdio não aos juízes federais, porque os juízes de direito estão ao lado dos juízes federais, mas a esse ato infeliz, claramente contrário. E, infelizmente, a ANAMAT, por sua direção nacional, entendeu que não, mas nós entendemos que os juízes de direito, tá? Pelo contrário, nós lançamos uma campanha e vamos trabalhar essa campanha independente. Do dia que sinalizou para a greve, antes do julgamento, nós vamos lançar o dia do esforço dobrado. Porque parece-me que a sociedade hoje precisa claramente dos juízes que são membros de poder trabalhando e mostrando o que nós já fizemos. Primeiro lugar no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, eu repito. Os senhores topam voltar aqui semana que vem? Com certeza. Olha, eu não porque posso. Nossa pauta ficou na metade aqui. Eu não posso, infelizmente, próxima semana, eu quero destacar, eu não posso. Alessandra, porque eu tenho um 17, compromisso dia 16 de março. Eu tenho um compromisso tanto em Brasília, no Rio de Janeiro, no encontro do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. Então eu não tenho condições de me encontrar. A gente pode trazer encontros, separadamente. Pré-agendados já. Tá? Então E eu acho que precisa separar. A gente pode ver uma data. Agora, próxima semana, realmente, eu não posso. Podemos ir separadamente, a sem gente problema. conseguiu atingir Será um nem a prazer. metade da pauta que a gente tem com os senhores. Beleza. E muito menos as perguntas da sociedade aqui, que bombou de pergunta aqui para os senhores. Ok. Eu queria agradecer ao doutor Eval e a doutora Azevedo Milton. Muito obrigado, BG, muito obrigado, Dinarte, produção, Armando, o colega Erval participar aqui junto também. É uma alegria estar aqui e nós temos transparência. Hoje, a missão do Poder Judiciário é cada vez mais poder falar sobre esses assuntos de interesse. Valeu, BG, valeu, Dinarte, valeu, colega Azevedo, Amanda, e realmente a gente vai estar sempre à disposição de vocês para tratar com a transparência devida todos os assuntos relativos à magistratura. Um grande abraço. Bombou, Dinarte, pergunta demais para os doutores aqui. Graças a Deus. 3h30, uma ótima tarde a todos.